líder revolucionário que marcou a história de Angola e o período de libertação dos países africanos. Assista no Nova África. A República de Angola é o quinto maior país africano ao sul do Saara. É conhecida no mundo como um dos países de maiores potencialidades econômicas da África, com recursos naturais agrícolas e minerais que se estendem por todo o seu território e orla marítima, principalmente o petróleo e os diamantes. Aqui vivem hoje 18 milhões de pessoas que desfrutam de um país em franco desenvolvimento e respiram os ares da liberdade. Mas nem sempre foi assim. A República de Angola tornou-se nação independente em 11 de novembro de 1975, após mais de 500 anos de colonização portuguesa. A liberdade não veio fácil, custou o sangue e a vida de muitos. O tema do Nova África de hoje é a saga do idealizador da independência angolana, aquele que virou o maior dos seus personagens. Antônio Agostinho Neto nasceu na aldeia de Cachicane, banhada pelas águas do rio Kwanza, na região de Katete, a 60 quilômetros de Luanda, em 17 de setembro de 1922. Viveu com o pai, pastor da Igreja Metodista, e a mãe, professora nesta casa que hoje é o ponto de visitação na capital angolana. Desde os primeiros anos de infância, era notória a capacidade que ele demonstrava para os estudos. Estudou na escola Salvador Correia. E nessa escola, durante esses anos todos, foi um aluno brilhante. Foi sempre o melhor aluno da turma, o melhor aluno da escola. E no fim do ano, sendo o melhor aluno, na verdade, a escola normalmente oferece bolsa de estudos para quem se dedicou muito, para quem foi o melhor aluno. Antônio Agostinho Neto era um forte candidato, mas com ele rivalizava outro estudante que tinha a vantagem de ser mestiço e católico. Agostinho era negro e protestante. Por causa de sua forma de ser, ele já aparentava ser um grande político, já via a necessidade de Angola tornar-se independente, com certeza, eles viam nele essas situações, então negaram-lhe a bolsa. Negaram-lhe a bolsa. A Liga Nacional Africana, o senhor Mateus, que era o responsável das bolsas, não dá o bolsa ao Antônio Agostinho Neto. Pega na bolsa, dá ao senhor José Pinheiro, um mestiço de Cabinda, e este que vai para Portugal. Neto não desesperou, procurou forma de lutar para encontrar proventos que lhe permitisse sair de Angola, porque aqui não tínhamos nenhuma faculdade, nenhum ensino superior, não tínhamos nada. Então Neto foi obrigado a empregar-se na saúde. Só 2 anos mais tarde, conseguiria uma bolsa de estudos da Igreja Americana Metodista. Assim, em 1948, Agostinho finalmente ingressa na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina. Lá, torna-se membro de grupos estudantis. Sua conduta, opiniões e amizades começam a ser acompanhadas pelas autoridades coloniais. Neto chegaria a ser preso algumas vezes por isso. Em fevereiro de 1955, passou 2 anos e meio nos cárceres da Polícia Política Portuguesa e depois na cadeia do Aljube, no Porto. Ao sair em junho de 1957, reatou contatos políticos com antigos companheiros de luta, a tempo de participar na fundação do MAC, movimento anticolonialista, impulsionado pelo revolucionário guineense Amílcar Cabral. Em outubro de 1958, 11 anos depois de se ter matriculado em Coimbra, Agostinho se formaria médico. Tinha então 35 anos e Maria Eugênia, a sua noiva, 23. O que seria um motivo de festa virou 2. Agostinho e Eugênia se casaram no mesmo dia da formatura dele. Ele disse, eu vou sofrer uma crítica porque o povo ainda vão dizer o Agostinho Neto correu o branco português e ainda vai buscar casar com uma branca para fazer mais um mulatos. Ele disser isso a nós e nós começamos a sorrir. No fim de 58, nasce em Lisboa o primeiro filho,
Mário Jorge Neto. No ano seguinte, Agostinho e família deixam Lisboa e retornam a Luanda, onde ele monta seu consultório médico. Em território angolano, Agostinho Neto ocupa a chefia do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, como presidente honorário. Em junho de 1960, é novamente preso em Luanda. As manifestações de solidariedade em favor de Agostinho na frente de seu consultório médico e na sua aldeia são impiedosamente esmagadas pela polícia. Na madrugada de 4 de fevereiro de 1961, em Angola, um grupo de mulheres e homens nacionalistas de várias tendências ataca a casa de reclusão, a cadeia de São Paulo, em Luanda, para libertarem presos políticos. Foram mortos 7 policiais. O ataque é seguido de uma forte repressão do colonizador. Às meia-noite e tal estava, o senhor padre vai com um animoque, cheio de tropa de brancos portugueses. Sinto um pontapé na minha porta, pum! Abriu logo, entrou logo. Encontrou-me na cama a dormir com a minha mulher. Eu acordo assim, o gajo com a lanterna, foca logo. Oh, terrorista, sai fora. Você pertence ao Agostinho Neto, não é? Sim, eu sou do MPLA. Eu sou do MPLA. Sai fora. Fui preso, sofri a cadeia. Mas a revolução continua. Sem a possibilidade de sair de Portugal, restava a Agostinho Neto a fuga. Em junho de 1963, ele e a família fugiram de barco. Após difíceis horas de mar bravio, foram acolhidos pelas autoridades marroquinas. Seguiram para Rabat, onde Maria Eugênia ficou com os filhos, enquanto Agostinho Neto seguiu para Leopoldville, atual Kinshasa. Ali, realizou uma conferência de imprensa na qual anunciou ao mundo seu propósito maior, a unificação das forças nacionalistas numa frente comum. A luta que nós estávamos a desencadear contra o colonialismo português e não contra o povo português. Porque o nosso povo começou a sentir isso. Não só a forma de esclarecer, mas também dizíamos que o nosso povo tinha que se libertar das garras do colonialismo. Porque o nosso povo estava a ser torturado pelo colonialismo. Era assim que muitos dos nossos compatriotas morreram. No próximo bloco, vamos saber como foi o movimento de independência em Angola. O Nova África volta já. No bloco anterior, o Nova África mostrou que, em 1963, Agostinho Neto buscava a unificação das forças nacionalistas numa frente comum. Era o primeiro passo para o movimento que traria a independência a Angola. A colônia portuguesa não tinha poderio bélico e teve de usar outras estratégias. A luta armada, a organização de células clandestinas nos centros urbanos e o apoio internacional. No cenário político mundial, Angola se esquivava bem no meio do fogo cruzado do apogeu da Guerra Fria entre americanos e russos. Capitalistas versus comunistas. Na Europa, havia comitês de apoio aos movimentos de libertação das colônias portuguesas em quase todos os países. Nas Nações Unidas, a posição de Portugal tornava-se difícil. Em junho de 1968, a OUA, Organization of African Unity, reconheceu o MPLA de Agostinho Neto como único representante e organização combatente do povo angolano e retirava todo o apoio à FNLA. A FNLA tinha sua política. Para além de ser uma política regionalista, racial, era a favor, portanto, do capitalismo, podemos dizer assim.
O MPLA tinha sua política para a defesa do seu próprio povo, defender o povo, lutando contra o racismo, contra o colonialismo, contra o apartheid, contra todas, com tudo, quer dizer, lutar contra os males todos e libertar o povo e dar a liberdade ao povo com dignidade. A própria FNLA, mesmo que quisesse, não podia se aliar ao MPLA, porque os americanos não autorizavam. Era a condição de ter o apoio americano, nada de contatos com os comunistas do MPLA. Bom, quer dizer, aquele medo também dos comunistas papões, não éramos nada disso. E mesmo no MPLA, eu não vou dizer que não havia comunistas, havia, sim senhora, mas não eram todos. Nem o MPLA podia ser considerado como uma organização comunista, não era. Agora, beneficiava, era uma organização progressista que beneficiava do apoio dos países de leste. Ainda em 1968, o ditador português Antônio de Oliveira Salazar é substituído por Marcelo Caetano, que promete reformas, tenta liberalizar e modernizar o sistema, mas consegue apenas aumentar o descontentamento em quase todos os setores. O golpe militar em Portugal não tarda e encontra Agostinho Neto no Canadá em busca de apoio ocidental para a causa de Angola. A instabilidade em terras lusitanas seria de fundamental importância para a liberdade da colônia angolana. A consequência mais importante da Revolução dos Cravos em Portugal talvez tenha sido que ela permitiu que vários países africanos que viviam subjugados ao imperialismo luso conquistassem sua independência, entre eles Angola. Após a Revolução dos Cravos, o conflito e a divisão se acirraram, gerando uma guerra civil. Os combatentes se intensificaram com a invasão por parte das tropas da África do Sul a Angola em outubro de 1975. As tropas da UNITA e da África do Sul marcharam até Luanda, onde foram derrotadas com a providencial ajuda dos soldados cubanos. Agostinho Neto já sabia que nós íamos ser invadidos, porque a nossa política não agradava a ninguém. Consideravam-nos como os comunistas. Então não agradava a ninguém. Mas Agostinho Neto, muito habilmente, com muita inteligência, solicitou o apoio de Cuba. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos ajudavam Portugal. A OTAN dava todo o material que Portugal queria e nem queria saber como é que depois era utilizado. Nós tivemos de nos virar lá para onde vinha ajuda. E nós não tínhamos vergonha nenhuma de receber essa ajuda desses países. Mas sempre mantivemos a nossa independência. Mas o nosso dispositivo com os cubanos tinha-se instalado primeiro no Condé, depois no município do Ebo, e ali é que os interceptamos. Dali não passaram. Foram ali vários combates, mas pronto, no entretanto também recebemos material. Como eu disse, a União Soviética já tinha recomeçado felizmente a ajuda, porque os cubanos sabiam manipular, sabiam usar o equipamento, mas não o tinham. Então foi a União Soviética que mandou em grande parte em ponta aérea para aquilo, tanto os tanques, mas sobretudo os BM-21, que são aqueles sistemas de artilharia reativa de 40 bocas. Depois foram perdendo os apoios, os americanos começaram a recuar, os americanos tinham uma operação encoberta, ajuda encoberta. Foi denunciada, tiveram que ter como problemas, etc. E sobretudo era preciso pensar nas eleições, retiraram o apoio aos sul-africanos, os sul-africanos viram-se sozinhos e não tiveram outra hipótese senão recuar, levando consigo a UNITA e a FNLA. E nós fomos perseguindo com os camaradas cubanos. Até que se restabeleceu a fronteira. E no norte foi a mesma coisa. No mês seguinte, novembro, foi declarado, enfim, a independência de Angola. O MPLA, como força hegemônica, passou a dirigir o novo governo da República Popular de Angola. Às 0 horas de 11 de novembro de 1975, a bandeira da República Popular de Angola subia no mastro. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo
a independência de Angola. Juro defender com todas as minhas forças a independência. Do largo da Mutamba, levantava-se uma explosão de aplausos, abafando o som das armas pesadas que troavam ao longe. Findo o barulho das festas, a cidade branca se esvaziara. Quase 500 mil de portugueses em ponte aérea ou de barco regressou a Portugal. Angola, um país nascente, ficava sem quadros essenciais no governo. O primeiro presidente, Agostinho Neto, teve que governar o país com o êxodo dos portugueses, praticamente a única mão de obra qualificada do país. Eu lembro quando tomamos a independência, a primeira pessoa que foi ministro de Saúde, com quarta classe, era o primo dele, Mendes Carvalho. E outros. Porque nós não tínhamos gente com formação, quem estudava naquele tempo. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o governo de Angola estabelecido pela MPLA. Os brasileiros fizeram isso antes mesmo de qualquer país africano. O responsável por estabelecer essas relações com o governo de Agostinho Neto foi o então presidente Ernesto Geisel. Como presidente da República Popular de Angola, Neto continuou a ser o mesmo homem de gostos simples. Foi um homem que fez uma vida de sacrifício muito grande. Ele comungou dos sacrifícios dos guerrilheiros. Não foi um chefe que se rodeou de conforto. E não, ele esteve lá com eles quando era preciso estar. Mas nem todos andavam na mesma direção. A intentona de golpe de Estado de 27 de maio de 1977 mostrou isso. Neste dia, um grupo encabeçado por Nito Alves se rebelou contra o comando de Agostinho, no que resultou num banho de sangue entre netistas e niitistas. Militantes extremistas do MPLA, apoiados pela então União Soviética e por setores do Partido Comunista Português, com o propósito de radicalizar ainda mais a orientação político-ideológica do país, tentaram, sem sucesso, aplicar um golpe e derrubar do poder o regime do presidente Agostinho Neto. Os russos achavam que Neto era demasiadamente independente e não alinhado ao comunismo. E tinham razão. Para mim foi um movimento um bocado extemporâneo, sobretudo vindo de determinadas pessoas que antigamente o idolatravam e que de repente viram nele já o presidencialista, o autocrata, o não sei. Nito, que se dizia contrário à predominância de mestiços e brancos no governo recém-formado de Angola, acabou morto, fuzilado 3 meses depois. A intentona de 27 de maio foi uma precipitação derivado dentro mesmo da cúpula do MPLA, onde que saiu a confusão. Para aproveitarem, rimar algumas plantas que estavam a vir a florescer. Já doente, Agostinho Neto percorre o Moxico, Bié, Quando, Cubango, Malange e Uji. Era como uma despedida do país a que se entregou. Mas o 27 de maio afetou muito o camarada Neto. 27 de maio, foi lá o tal intentona fraccionista que acabou com aqueles mortos todos. O camarada Neto disse, quando falava do Ende, a libertação da pátria, a falar da morte do Ende, ele dizia a libertação da pátria necessita de sangue dos seus melhores filhos. E é verdade. Mas aquilo ali era gratuito, aquela morte. E gratuita, e pronto. E depois o rol de mortes que se seguiu, a repressão, que também foi impiedosa e não precisava ter sido como foi. Após 4 anos da independência e ainda mergulhado numa zona de turbulência, Angola teve que se defrontar com a morte do herói e presidente Agostinho Neto. Doente, pouco antes de completar 57 anos de idade, ele morreu durante uma cirurgia em Moscou. Era o dia 10 de setembro de 1979. Agostinho Neto morre na mesa de operações do principal hospital de Moscou, onde fora tratar de um câncer no pâncreas. Angola
desmanchava-se em lágrimas. Angola estremeceu. Se a África toda não estremeceu, Angola estremeceu. O Agostinho Neto levou muita gente por trás dele. Não é por causa de que estavam doentes. Cisma, susto, admiração. Ele viu o hastear da bandeira, ele viu isso tudo, mas eu acho que ele merecia um bocado mais, ver um bocado mais o fruto do seu trabalho. Mais uns anos teria sido bom não só para ele, mas também para todos nós. Um tempo ele tinha dito, bom, ainda vamos ter 10 anos para nós. Porque ele pensava em 85 deixar o poder, pôr o país a andar, em pé, e fazer as leis, etc. E ele ter 10 anos para nós. Não conseguiu. Em maio de 1991, o MPLA e a UNITA entraram em acordo para realizar eleições diretas no país, que ocorreu em setembro de 1992. A UNITA não aceitou a derrota, mesmo com todas as opiniões favoráveis da comunidade internacional que acompanhou o pleito e deu início a outra guerra civil que devastou ainda mais o país. A paz tão esperada só foi definitivamente conquistada em fevereiro de 2002 com a queda do líder da UNITA, Jonas Savimbi. O homem africano tinha vergonha da sua cor, porque lhe fizeram ter vergonha da sua cor. Então ele queria recuperar essa dignidade, recuperar a cultura africana e dar a esse homem uma perspectiva de integração no universo. Essa é uma das características dele. Ele, de facto, amava e tinha compaixão pelos humildes, pelos descamisados. Hoje, dormo à vontade, sinto-me à vontade, passeio a cidade à vontade. Isto é a minha recordação do Agostinho Neto, colado dentro do meu coração. Irene Neto, a filha de Agostinho, nasceu no ano do início da luta armada em Angola. Hoje ela é deputada do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola. A menina, que mesmo tendo convivido pouco com o pai durante a Revolução, fala da forte lembrança que tem de Agostinho Neto. O pai sempre esteve muito dedicado à causa, às outras pessoas, aos guerrilheiros, ao povo. E a nós coube-nos alguns momentos da sua vida, não é? Que não eram muitos, mesmo dentro de casa havia invasões permanentes, não é? De pessoas, reuniões, telefonemas, estados de emergência. Enfim, sempre foi uma pessoa muito solicitada. As únicas alturas em que esteve mais, digamos, mais nosso, era quando íamos pescar, porque ele gostava da pesca, ao menos lá no mar, não havia telemóveis nessa altura, então ficávamos sozinhos no mar, nós e os peixes. Então é mais ou menos isso. Mas de qualquer forma, a ligação é tão grande que, mesmo ele não estando cá, é como se estivesse sempre presente, quer dizer, se calhar é uma coisa biológica, não sei, mas há uma sensação de ligação que permanece. Acho que vai permanecer, pelo menos nós, os filhos, né, diretamente, permanece para sempre. Em Luanda, o Centro Cultural Agostinho Neto preserva a memória do revolucionário. Acompanhe o Nova África nessa visita ao som de um dos mais memoráveis discursos do ex-presidente angolano, em 1975. Agostinho parece prever o papel de Angola na manutenção da estabilidade política de todo o continente. O colonialismo português provocou prejuízos imensos ao nosso povo, com o sacrifício de inúmeras vidas e bens, ao retirar-lhe a liberdade para viver de acordo com os seus interesses, ao fazê-lo estagnar no obscurantismo e sob a opressão colonialista, provocou estigmas psicológicos devidos à política racial, tribalista e de defesa da burguesia colonialista. O colonialismo, de facto, alienou o nosso povo. Era preciso, pois, romper as cadeias que transformaram cada angolano num escravo.
para que o povo pudesse encontrar as condições de desenvolvimento progressivo e pacífico. Era ainda preciso rechaçar o ataque extremamente violento das forças imperialistas para que finalmente a independência e liberdade pudessem ser fatores de progresso para o nosso povo. Angola transformou-se não só num país independente e soberano, graças à determinação e à combatividade do seu povo, como também numa garantia para a paz no nosso continente.